Boa tarde. Boa tarde. Num jogo, num clássico como esse, como o de amanhã, todo mundo sabendo que o Flamengo é um time que está muito bem ajustado já há alguns meses, o Botafogo ainda passa por processos. A camisa do Botafogo tem como mensurar para conseguir igualar num jogo desse? Claro que a gente entende que tem movimentos táticos, a parte física, a parte técnica, mas nesse momento que todo mundo fala que o clássico também iguala, você consegue mensurar? Normalmente, não é o caso, não foi a sua pergunta, mas sempre quando jogam duas equipes com um peso enorme, como tem as duas, se fala em favoritismo, né? Eu sempre respondo da mesma maneira. Como é que eu analiso o favoritismo? História e momento, certo? Então, em termos de história, Botafogo-Flamengo, o Flamengo-Botafogo é um clássico pesado, né? de uma história extraordinária. O momento, cara, eu acho que em relação à equipe do Flamengo, todos sabem, não tem a ver com esse jogo, tem a ver com o geral. Uma equipe que está muito bem, ajustada, com ótimos jogadores, com um grande treinador, que eu já conheço já há muitos anos. E é isso, cara. Logicamente que enfrentar o Flamengo hoje, para qualquer equipe, é uma tarefa árdua e difícil, né? Mas desde que eu cheguei aqui, eu estou falando com jogadores que o importante é coragem, é alegria, nós estarmos preocupados naquilo que nós temos que fazer, né? E, logicamente, ajustando algumas coisas que os adversários nos colocam, e espero que a gente possa dar sinais de que estamos realmente indo ao encontro daquilo que nós desejamos em relação ao que você falou aí, que são os processos, né? E, infelizmente aqui no nosso futebol não são respeitados, né? Mas é um clássico com peso enorme, independente do momento. Vai valer o quê? Uma vitória, a liderança do grupo, que não diz absolutamente nada, é um momento apenas, mas que qualquer vitória, né, em relação a qualquer adversário, para nós é fundamental para solidificar os processos que a gente está tentando, no dia a dia, implantar. E ainda aproveitando também o clássico e traçando até um paralelo, já com outros tempos, quando o Romário, o Túlio Maravilha se provocavam, ia para a mídia, era diferente a recepção das pessoas em relação a hoje. Agora surgiu essa questão do outro patamar, lá pelo lado do Bruno Henrique, mas isso sempre ficou entre os jogadores. E há pouco tempo o Jorge Jesus falou sobre outro patamar também. Eu dificilmente vejo um treinador falar dessa forma. Você é um treinador campeão brasileiro, Libertadores e Mundial também. Como você enxerga o Flamengo, nesse caso, nessa resposta do Jorge Jesus, diminuindo, de certa forma, o campeonato estadual? Diminuindo o campeonato estadual? Eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo naturalmente em todos os campeonatos estaduais, né? É para se tomar uma posição em relação a isso. Os responsáveis estão adiando isso, né? A gente sabe exatamente aquilo que é necessário para fazer, para ter um calendário mais bem elaborado, né, mais racional, em que você preserve a qualidade do espetáculo. Mas isso é outra coisa. Como é que eu vejo essa situação? Para mim, muito simples. O que eu falo sempre de futebol é o seguinte: a antropologia pura, é o homem e o contexto, né? Então, quando a gente fala, aí você falou de um tempo do Romário, do Túlio, se nós fecharmos os olhos e vermos aquele tempo e hoje, cara, não é só em relação ao futebol que algumas coisas mudaram. Mudou-se muito. Está entendendo? Hoje está difícil de você falar qualquer tipo de coisa, porque as pessoas levam sempre para o lado negativo, cara. Então não tem como falar, né? Como nós vamos enfrentar o Flamengo, que é treinado por um português, Jorge Jesus, eu vou citar algo que em Portugal se fala muito: as comparações são odiosas, então não tem como comparar aquele momento, aquele tempo com esse, né? Nós temos que nos focar nesse momento. No que ele falou, cara, eu acho que todo treinador, cara, a gente se esquece disso, cara. Acima de tudo é uma pessoa, e como tal tem um tipo de personalidade que vai levar ele a assumir determinadas coisas ou não, né?
Então, em qualquer setor profissional onde ele estivesse envolvido, ele ia falar coisas que têm a ver com o traço de personalidade dele. Entende? Ele falou aquilo, não acho que tenha sido de maneira nenhuma falta de respeito com os adversários, ele colocou a realidade. Para ele, o Flamengo hoje está num estágio diferente dos outros. Né? Parabéns, cara. Só que o futebol nos mostra que essas coisas são, como a vida também, são cíclicas. Né? E eu espero que a minha preocupação é o Botafogo, é fazer o Botafogo dia a dia melhorar dentro e fora de campo, que as questões não são apenas dentro de campo. Muita coisa do que se passa dentro de campo são reflexos daquilo que ocorre fora, né? Então, a minha preocupação é essa. Não vi, naquela altura, eu não estava aqui quando ele falou isso, mas não vi nenhum desrespeito, nada. Eu vi apenas o assumir uma situação real. Algumas pessoas assumem, e ele, de personalidade dele, lhe permite fazer isso, o momento também, né? E outras não. Autório, boa tarde. Sobre o jogo de amanhã, ontem, o Pedro Raul, a gente viu que, anteontem, né, que ele participou do treino no campo. Você já sabe se vai poder contar com ele de novo? Vai jogar. Em relação ao time, não sei se você quer falar alguma coisa, não, mas... O time muitas mudanças? Não, alterações. O simples fato de eu falar do Pedro Raul já é uma mudança. Ainda temos um treino hoje e vamos trabalhar em relação ao jogo de amanhã. Apenas amanhã nós vamos poder passar a equipe que vai jogar. Mas não vai ter, não vão haver alterações assim significativas, né? Em relação a nomes, né? Pode ser que na proposta de jogo seja um pouco diferente. Aí sim haja algum tipo de mudança. O Botafogo já anunciou também que o Honda vai estrear só na Copa do Brasil na semana que vem. Queria que você falasse se você participou dessa decisão também, imagino que sim, e o que vocês levaram em consideração, mais a questão da torcida, de ser um jogo no Newton Santos, ou por questão tática, técnica tudo, mesmo? Foi analisado tudo. Eu tive uma conversa com o Honda, ele está a trabalhar bem, teve uma gripe, sofreu um pouquinho com ela, mas estaria em condições de jogo, e aí aquilo que eu falei outro dia, que a visão do todo é importantíssima, em termos de gestão, hoje em dia, no futebol, né? E a análise que nós fizemos é que seria realmente melhor, como um todo, da estreia dele no jogo contra o Paraná pela Copa do Brasil, em função de ser aqui, né? Aqui no Newton Santos, e dar mais um tempo para ele se recuperar dessa gripe que teve e estar em condições de jogo. Ele poderia, sim, fazer um sacrifício e jogar, mas isso foi papo que tivemos entre mim, um papo que foi entre mim e ele, e chegamos a essa conclusão, né? Ele é um cara com nível também intelectual ótimo e dá para a gente abordar qualquer tipo de situação. Então, foi construído entre todas as partes. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. A gente noticiou nos últimos dias que o Botafogo estaria devolvendo o Thiaguinho para o Corinthians, um pedido do próprio Corinthians, né? E hoje a equipe dele divulgou uma nota dizendo que o jogador não havia sido informado sobre a situação e que ficou sabendo por meio dos jornalistas. Você teve alguma conversa com ele? Então, não é real. O Thiaguinho, depois vocês podem falar com ele. Quando eu soube da situação, e foi uma situação tratada entre os clubes em São Paulo, na reunião que envolveu os clubes, acho que foi segunda-feira, ou seja, eu soube à noite, na terça-feira antes do treino eu chamei e conversei com ele, como é a minha característica de fazer. Mas não pergunte a mim, por favor, pergunte a ele. E aí vai haver algum desentendimento entre aquilo que ele vai falar e o que a assessoria colocou. Eu acho que a maneira como as coisas aconteceram não devem acontecer em futebol. Entende? É isso que o futebol brasileiro tem que entender, que é impensável essa ida e vinda de jogadores, né? É impossível nos dias de hoje. Quem tem uma gestão que tem que ser responsável em relação ao futebol, não estou falando, e o clube como um todo, você não pode trazer jogadores e fazer análises tão rápidas dessa maneira. Se você parar para ver, nós fizemos 2 jogos aqui. Ele jogou contra o Náutico,
começou o jogo e entrou contra o Boa Vista. Entende? Então, um jogador não começar bem, já vimos vários acontecerem, um montão de exemplos aí. Esse desperdício do futebol brasileiro aqui é terrível, entendeu? Depois nós vamos nos deparar com jogadores aparecendo muito bem na Europa e a gente não sabe por que passa. E a outra coisa, para mim, é fundamental, cara, uma gestão humana das coisas, né? Antes do profissional existe o lado humano. Isso, para mim, é determinante, sempre foi, e será até meu último dia de vida. Por isso eu sentei com o jogador e conversei com ele daquilo que estava acontecendo, né? Foi algo entre as diretorias que aconteceu naquele dia da reunião. Eu fui comunicado e, lamentavelmente, nada se pôde fazer em relação a alterar esse estado de coisa. Tudo bem. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre Flamengo, só que eu queria ouvir mais a sua opinião sobre esse momento que a gente vive. A gente viu, por exemplo, o Flamengo ter 3 jogadores convocados para a seleção brasileira, e aí uma discussão, por exemplo, se na seleção eles já não deveriam olhar para o time do Flamengo e se inspirar nisso para colocar em campo também pela seleção, pelo que a gente vem assistindo. A gente vê muita discussão colocando o Flamengo como um time imbatível hoje, o principal time da América do Sul, e gente que coloca até comparando, a gente vem em roda de discussão com times europeus. Eu queria ouvir um pouquinho você, se você acredita que realmente o Flamengo é isso que se fala hoje e se é um time imbatível no cenário brasileiro. O que eu acho é o seguinte, cara, isso é discussão para a mídia, entendeu? Se o Flamengo ia ser o quê na Premier League ou nas ligas europeias, acho isso um grande absurdo, eu particularmente, né? É discussão que não tem a ver com o meu trabalho, né? Porque é aquilo que eu falei, eu vivo de realidade, não vivo de ser, entende? É a mesma coisa que quando eu vou falar depois do jogo da equipe na qual eu trabalho, que se aquela bola tivesse entrado, aí vou ser criticado, eu ou qualquer outro treinador. Mas, nesse momento, as questões são se o Flamengo jogar e ninguém critica nada. Tem que ser criticado isso também. Isso não vai levar a nada, é uma discussão estéril apenas para, desculpe o termo, mas, ter assunto para ser discutido. Que o Flamengo hoje é uma equipe forte, é indiscutível isso. Times imbatíveis, já vi muitas equipes estarem muito bem, e é algo que eles mesmos sentem e sabem que isso é algo impossível de se dizer, né? Difícil de ser batido? Tem sido, né? Até um ponto, é aquilo que eu falo, isso é cíclico. Mas a minha preocupação é o Botafogo, é aquilo que eu tenho falado com os jogadores, nós vamos respeitar todos os adversários como devem ser respeitados. E a melhor maneira de mostrar respeito a um rival é jogando tudo que você pode, em todos os aspectos, físico, técnico, tático e mental, cara. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade para nós entendermos em que estágio nós estamos, especialmente naquilo que tem a ver com o aspecto técnico competitivo, né? Isso, para mim, é o mais importante. Tá. Tudo bem, Teori? Tudo bem. Queria saber sobre esse tempo que você teve para treinar o time. Assim, se a gente for ver, é algo raro, né? Pouco mais de 20 dias, tiveram 2 jogos aqui, desde que você voltou ao Botafogo, tá de novo no Botafogo. Então, teve um tempinho, pelo menos nesse início aí, de estar com o time, de estar treinando. O quanto isso aí te ajuda mesmo, não só pensando para o Clássico Sábado, mas para o que vem por aí. O que eu falo é o seguinte, quando nós, aqui no Brasil, e o que você falou é uma realidade, cara, isso aí é algo raro se ter isso. Aliás, até o Jesus, quando chegou na parada para a Copa América, ou eu estou enganado? E teve, se eu não me engano, estou com essa certa idade, umas 28 dias, me parece, quase, ou mais de um mês, é isso, entendeu? Para fazer as coisas. Como o meu amigo Sampaoli vai ter agora no Atlético também, porque está apenas envolvido no Campeonato Mineiro. Essas coisas acontecem. Deveriam ser características do futebol brasileiro e não situações circunstanciais como essa. E o que eu quis dizer desde o primeiro jogo é que nós, treinadores, que vivemos dentro da realidade do calendário brasileiro, não podemos pensar em tempo. Não existe.
E no momento que a gente acha que em 10, 20 dias é o suficiente para você alterar algum tipo de coisa em relação ao jogo, é porque as coisas estão muito mais mesmo, entende? Porque eu quero te dizer o seguinte, às vezes se esquece que uma equipe, para ter um padrão de jogo, como vocês falam, ou ideia de jogo, como queiram dizer, ela precisa criar comportamentos. E esses comportamentos só são comportamentos que eu digo entre os próprios jogadores, né? Comportamento em que tenham a intenção de que aquilo aconteça. E isso só é possível com treinos e com jogos, com uma sequência de jogos, né? E você aqui não tem, por exemplo, um treinador quando entra no meio de um campeonato, de uma competição, melhor dizendo, ele vai jogar em 15 dias, ele pode jogar a cada 3 dias, fazer 5 jogos, é isso? Se perder os 3 primeiros, nós já vimos vários serem demitidos, aí com aproveitamento de 44%, 45%. O que eu quero, respondendo diretamente a sua pergunta, é que a cada jogo a gente tenha sinais que nós estamos a caminhar, entendeu? Para aquilo que queremos como equipe, o jogo que a gente quer jogar como equipe. Melhorar o aspecto que eu falei ali, técnico competitivo, né? Eu acho que tanto no jogo com o Náutico quanto com o Boa Vista, em alguns momentos, não muitos, nós demos sinais de que estamos mudando esse comportamento em relação ao jogo. Especialmente, para mim, o que eu quero ver mais é uma equipe mais rápida, você está me entendendo? Que trabalha essa bola muito mais longe da sua área do que tem sido feito. Isso que nós temos trabalhado e pedido aos jogadores. Poder fazer isso contra o Flamengo, que marca sempre muito a saída de bola do adversário, tem uma marcação bem feita, mas que tem pontos que podem ser explorados, como tudo. Se nós conseguirmos mostrar isso de alguma maneira, para mim vai ser um sinal de evolução, né? E com resultado que é fundamental, né? E, Autori, esse elenco do Botafogo tem aí, são 6 estrangeiros, né? Acho que é o maior número que o Botafogo já teve na história de estrangeiros. Você, por ser um cara que, enfim, já acostumado a trabalhar muito fora do Brasil, inclusive América do Sul também, o quanto isso, o que isso significa? Que mudança isso pode representar em relação a tudo, mesmo convívio entre os jogadores, como é que é na hora do papo, mesmo conversa em campo entre eles, brasileiros e gringos? O que isso traz de bom? Se é que traz realmente coisa muito boa para o Botafogo? Eu acho que nos dias de hoje não dá para você pensar em fechar qualquer tipo de mercado. O futebol não pode ficar alheio a isso, né? Eu sou contra essa vinda maciça de jogadores, desde que não haja um critério, como na maioria das vezes tem sido, né? Então, eu mesmo, ano passado, estive com o São Paulo e ouvi da própria boca do São Paulo dizer: eu não preciso de tantos jogadores, porque lá também tinha esse problema, não 6. Então, um sempre fica de fora, porque só podem 5. Porra, normalmente vai ser o mesmo. Como vai se sentir esse jogador? Sem ser útil, sem ser participativo. E isso tem uma influência grande dentro do clube, nas inter-relações entre jogadores. Entende? Então, são coisas que têm a ver com estratégia na construção de um grupo de jogadores. Tá certo, cara? A grana, ela é importantíssima para você trazer grandes jogadores, mas ela não é um impeditivo para você construir de uma maneira mais equilibrada os grupos de trabalho. Então, hoje, se contrata muito alguns jogadores que vêm de fora, com o objetivo de dar uma satisfação para a imprensa, para a torcida, de que está se contratando. O meu olhar sempre foi para a formação. Você sabe bem disso, vou ser repetitivo se eu falar aqui, onde eu tenho passado, mais do que palavras, eu tenho tido ações nesse sentido. Então, cara, se você for para utilizar um jogador emergencialmente, que se utilize um jogador da casa, entende? Que tem o sangue da casa, né? E isso não tem nada a ver com o fato de ser estrangeiro ou não. Ainda mais como eu poderia falar alguma coisa contra a vinda de estrangeiros em qualquer setor profissional, se eu vivi 25 anos fora do meu país? Entende? Então, esse é um grande absurdo, até já falei isso várias vezes, em relação a próprios treinadores. Acho que é extremamente bem-vinda, eles são extremamente bem-vindos, okay? Que trazem ideias distintas, dão um chacoalhão no nosso futebol, a gente precisa, né? E eu estou perfeitamente à vontade para falar isso, que em 2013 eu cortei na própria carne, na carne da minha classe, né?
Então, posso encarar esse assunto com muita tranquilidade. Né? Autori, apesar de ser um clássico de duas camisas pesadas, como você disse, acho que a torcida do Botafogo está muito na expectativa da estreia do Honda mesmo. Sabe que perdendo um clássico, às vezes deixa o clima um pouco pior, e vencer dá aquela confiança, inclusive para a estreia dele na terça-feira. O que você pode dizer para o torcedor, até para o torcedor se animar para esse jogo de amanhã? O que ele pode esperar da postura do Botafogo para esse jogo contra o Flamengo, que é um time que, hoje em dia, como você disse, está em outro estágio dos outros? A verdade é a seguinte, tem essa ideia de ganhar num clássico, as coisas todas melhoram. E depois, já vi muitas equipes, inclusive algumas nas quais eu estava incluído, ganhar clássico e depois não acontecer nada, entendeu? Depende daquilo que... Eu acho que as coisas têm que acontecerem de forma natural, espontânea e sólida. Né? Por isso que eu acho que do menos para mais é muito mais significativo, porque demonstra que você está subindo consistentemente e que retrocessos violentos não vão acontecer. Né? Então, acho que tudo que passa com a equipe de futebol do Flamengo hoje, ou com as equipes, né, vamos falar das outras categorias, tem a ver com a gestão que foi feita já há algum tempo no clube, que permite fazer isso. Mas aquilo gera um período sem títulos. Hoje se pode pensar de uma maneira diferente, mas naquela altura não era. Então, é assim, cara. Ou seja, aquilo foi sólido, aquela gestão deu solidez ao clube, permitiu que a sua equipe de futebol tivesse condições de trazer jogadores de altíssimo nível, porque tinha cacife financeiro e econômico para fazê-lo. Eu acho que tudo passa, nós não podemos separar uma coisa, pensar que o time vai fazer isso, quando o clube está fragilizado. Pode fazer, eventualmente, mas não tem solidez alguma. Né? Então, eu acho que nós temos que crescer em ambas as vertentes, né? Como instituição, em termos da gestão, que eu estou dizendo, e como equipe dentro de campo. Cara. Eu acho que se está a caminhar para isso, é o objetivo do comitê gestor, com o presidente, que o clube caminhe para isso. Agora, vai ter que passar por fazer alguns sacrifícios, passar por momentos não tão fáceis assim, mas que é perfeitamente possível fazê-lo. Autori, essa semana o Barcelos e o Luiz Henrique falaram aqui sobre a função do homem de lado do campo, ali, o extremo ofensivo, né? Levando para o outro lado, como tem sido a aceitação do Nazário jogando no corredor, e ele pode voltar a jogar por dentro também? Essa é uma situação que a gente tem que analisar. O fato do jogador, quando tem a bola e você está em ações ofensivas, estar aberto, não necessariamente, dependendo como você joga, é diferente. Eu vou te dar dois exemplos claros para entender isso aí. O próprio Flamengo e o Santos, do Sampaoli. Okay? Então, os jogadores que jogam pelo lado do campo, no Flamengo, eles vêm para dentro, têm liberdade para fazer. O Nazário, se começar não é no jogo, o jogo, ao começar as ações ofensivas, se estiver aberto, ele tem toda a liberdade para vir para dentro, porque a posição dele é daquele momento. Entende? Então, ele tem essa mobilidade. O Santos, o Soteldo com o Sampaoli, ele jogava completamente aberto, dificilmente ele fechava. Então, são concepções distintas, e todas elas são válidas, e todas elas dão resultado, como se pôde comprovar tanto do Flamengo quanto do Santos. Isso tem a ver com a característica dos jogadores. O Bruno, quando jogar nessa posição, ele sabe que tem total liberdade para fazer o movimento de fora para dentro. Assim como o o Henrique, que joga mais aberto, também tem toda a liberdade de ir de fora para dentro também. Entende? Isso tem a ver com a ideia que você quer do jogo. Nós temos aquilo bastante claro, aonde queremos chegar. Estamos longe, mas aonde nós queremos chegar. Por isso que eu disse que sinais, mesmo que pequenos, em cada jogo, são importantes para nós, né? Porque demonstram que há uma tendência de ir para um caminho que queremos. Ok? Um abraço a todos.